Olá, gente querida que nos acompanha neste momento Lobo da Costa. É um prazer para nós estarmos de volta todas as semanas falando sobre o nosso Francisco e também alguma coisa da Elvira, né? Sempre há uma relação entre os dois. E hoje nós vamos falar da Amanda. Quem é a Amanda? Amanda é a filha do Francisco Lobo da Costa com a Carolina Augusta Karnal. Então, é quando o Francisco, já desiludido da nossa Elvira, após aquele fatídico noivado, após a declamação do Francisco para Elvira, aquela poesia forte, Vingança, ele vai para Jaguarão, não só pelo problema da Elvira, mas também porque o que aconteceu no momento? O Francisco trabalhava no 11 de Junho, que é um jornal do Moncorvo Júnior, amigo do Francisco, e esse jornal, em 1879, nós estamos falando desse tempo, fazia uma campanha política e apoiava o Partido Conservador. O Partido Conservador era do Miguel Rodrigues Barcelos. E do outro lado havia o Partido Liberal, que era dos seus amigos, dos amigos do Francisco, os amigos da classe alta, como Fernando Osório, e também o irmão da Elvira, que é o Saturnino Epaminondas de Arruda, e outros mais. O Francisco não apoiou esse Partido Liberal, apesar de fazer parte disso aí. Por quê? Bom, porque ele estava trabalhando, ele tinha um trabalho junto com o Corvo Júnior, então ele só poderia apoiar o Partido Conservador, que era o que o jornal 11 de Junho endossava. Mas a gente também poderia dizer que o Francisco não tinha brigado com a família Arruda depois desse noivado fatídico. Ele não brigou. Ele simplesmente não estava tão frequente com a família e muito menos com a Elvira. Quer dizer que isso também o afastou um pouco daquelas suas amizades da alta sociedade, do Fernando Osório e do próprio irmão da Saturnina Elvira, que é o Saturnino Epaminondas de Arruda. Então, o Francisco, apoiando o Partido Conservador, escreve a favor desse partido, publica no 11 de junho, juntamente com o dono, o proprietário, que era o Moncorvo Júnior. E ali está, em Pelotas, nesse ano, uma acirrada campanha política, né? Eles estão mais ou menos violentamente irados, o Partido Liberal contra o Conservador. E isso acontece de tal forma que o Miguel Barcelos acaba sendo preso. Então, o Moncorvo Júnior e o Lobo da Costa, eles fazem no jornal, assim, textos homéricos
endossando as atitudes do Partido Conservador. Isso faz com que os ânimos fiquem piores, mais violentos, e o Francisco e o Moncorvo estavam na mira das autoridades da época, que foi até o jornal para prendê-los. Então, o Francisco e o Moncorvo saem pelos fundos do prédio, com capas espanholas para se protegerem e disfarçar um pouco, e vão até o porto de Pelotas e lá pegam um vapor que iria descer, iria pelo canal São Gonçalo e os levaria para fora de Pelotas. O que se sabe é que a polícia se antenou nessa fuga e mandou para as autoridades de Santa Isabel que o vapor deveria parar ali para prender o Francisco e o Moncorvo Júnior. O comandante do navio, do vapor, como era adepto das ideias conservadoras e sentiu que não deveria deixar que o Moncorvo Júnior e o Lobo da Costa fossem presos, passou direto e os deixou em Jaguarão. Então, assim, eles chegam em Jaguarão. Então, eles chegam em Jaguarão na metade do ano de 1879, lá continuam a escrever, etc., são bem recebidos na cidade, e o Francisco, com seu charme, eloquência, declamando, etc., e participando de uma noite de Jaguarão, jaguarense, não tão assim importante como as de Pelotas, mas também bem interessantes. Lá, numa das belas noitadas, ele vai conhecer a Carolina Augusta Karnal. Nessa época, o que acontece com o Francisco? Ele está com 26 anos, então está à flor da idade, mas a Carolina Augusta Karnal, por depoimentos que ela mesmo dará quando ela já estava com 76 anos, para um outro escritor chamado Morivaldo Calvetti, ela diz para o Calvetti que na época que conheceu o nosso Francisco Lobo da Costa, ela estava com 17 anos. Bem, ali o que se sabe é que houve um romance entre eles, e o que nos vem sendo noticiado é que desse romance houve uma possível gravidez da Carolina Augusta, e que o Francisco Lobo da Costa, como cavalheiro que era, então, para honrar a Carolina, se casa com ela. Então, esse casamento vai acontecer no dia 27 de setembro de 1879, né, na Igreja Matriz do Espírito Santo, em Jaguarão. Então, por que eu estou falando tudo isso? Claro, porque nós começamos a falar, a tônica do nosso episódio de hoje é Amanda, a filha do Francisco e da Carolina. Mas, através de um outro lobiano que mora em Punta del Este e que é nosso amigo
e é poeta e que também é pesquisador, gosta muito também do Francisco Lobo da Costa, que é o Henrique de los Santos. Ele chegou, claro que eu sempre falo para o Henrique, por favor, procura coisas que o Francisco poderá ter feito em Montevidéu, no Uruguai, etc., porque certamente ele esteve lá. Ele descobriu algumas particularidades da Amanda, que até então os biógrafos brasileiros nunca haviam registrado. E o que o Henrique de los Santos descobriu? Ele descobriu todo o registro do batismo da Amanda. Então, o que diz esse registro de batismo da Amanda? Diz que ela foi batizada no dia 29 de dezembro de 1880. Quem a batizou foi um presbítero, Dom Andrés Torriejo, né, com a licença do cura, pároco da Basílica e Catedral de Montevidéu. Ele batizou solenemente a Basília Amanda. Interessante. Basília Amanda Carnal da Costa, que é a filha do nosso Francisco Lobo da Costa com a Carolina Augusta Carnal. Então, esse registro deste nome da Amanda, sempre se trata Amanda só, não. Amanda tinha um pré-nome de Basília. Então, ela foi batizada no dia 29 de dezembro na Catedral Antiga de Montevidéu, né? E nesse registro do batismo consta a data de nascimento da Amanda, que foi no dia 3 de agosto de 1880. O registro da Basília Amanda diz ainda que ela era filha de Francisco Lobo da Costa e de Carolina Augusta Carnal, ambos brasileiros. Seus avós paternos eram Antônio Cardoso da Costa, o pai do Francisco, e Jacinta Júlia da Costa, Lobo da Costa, que era a mãe do Francisco. E os avós maternos da Amanda eram José e Amália Augusta Carnal. Os padrinhos da Amanda, ou da Basília Amanda, foram Juan Francisco Oscar Carnal e Amanda Carnal. Quem firma esse registro de batismo da Basília Amanda é Rafael Ieregui. Então, obrigada ao nosso amigo, poeta Henrique de los Santos, pela contribuição, porque até agora nós não tínhamos estas datas, porque, infelizmente, os nossos biógrafos aqui no Brasil não registraram esses pormenores da filha do Francisco Lobo da Costa. Então, isso nos traz uma novidade e também nos faz fazer algumas perguntas. Quais são as perguntas? A seguinte: o Francisco casou
com a Carolina Augusta Karnal no dia 27 de setembro de 1879. A filha deles nasceu no dia 3 de agosto de 1880. Então, aquela particularidade que disse que o Francisco engravidou a Carolina é meio difícil, não é? A não ser que a primeira gestação, se a Carolina engravidou quando conheceu Francisco e antes de se casar, né, com ele em setembro de 1879, se ela engravidou e perdeu a criança e depois engravidou de novo, será que é isso? Ou então, simplesmente, o Francisco, como teve um relacionamento carnal com a Carolina, resolveu assumir aquele romance e casar com ela para não desonrá-la, que, segundo os biógrafos, na época a Carolina teria 17 anos, era menor de idade. Então, o que aconteceu na realidade? Aconteceu que eles mantiveram um relacionamento e se casaram a 27 de setembro. O que a gente sabe já do casamento? Sabe-se que o nosso Francisco Lobo da Costa se sentiu muito prisioneiro dentro daquele casamento. A incompatibilidade de gênios entre ele e a Carolina era imensa. E o que acontece? Ele vai ficar até doente com aquilo. E 2 meses depois do seu casamento, ele vai para a companhia do Salles, que é um seu amigo e que foi padrinho do Francisco no casamento, e nunca mais vai retornar a conviver com a Carolina. Então, a gente pergunta, ele gostava da Carolina ou a detestava? O que se sabe é que o Francisco nunca escreveu nenhuma linha, nenhum poema, nenhum verso para Carolina Augusta Karnal da Costa. E ele, depois de 2 meses, se separou, voltou a dar sustento para a Carolina, para a filha, depois que nasceu, nunca deixou de sustentá-las, mas não voltou a residir com elas. Então, isso é um dado sério, né? Inclusive, ele vai seguir a sua vida de jornalista, sua vida de dramaturgo, dando peças teatrais bem legais para Jaguarão, para Pelotas e toda a região do Rio Grande do Sul, porque ele andou por tudo, Bagé, Dom Pedrito, Quaraí, etc. Porto Alegre também. Então, o que se sabe, o que se entende, né, desse contexto é que realmente ele, apesar de ter honrado a moça, não conseguiu conviver com ela e nem gostava dela. Em 1880, nós já vamos ter um Francisco Lobo da Costa
voltado para o seu amor, que é a Saturnina Elvira. Neste ano de 80, depois do nascimento da Amanda, ele já está escrevendo para a nossa querida e amada do nosso Francisco, que era a Elvira. Ele vai escrever a alguém, e nós já falamos nisso em episódios anteriores, inclusive o nosso querido produtor e diretor, tenor, professor João Ferreira Filho já interpretou, né, muito bem esta poesia, onde ele não diz o nome do seu amor, ele diz a alguém. Mas, mais no final de 80, já 80, 81, ele vai escrever diretamente para Elvira. Esperança Morta é uma poesia linda, mas já desiludida, né? De um amor que não pode acontecer mais. Ele acha que, como ele está casado, ele não poderá mais casar com Elvira, porque os pais da Elvira já não quiseram quando ele era solteiro, né? E agora, descasado e continuando naquele mesmo estado em que o pai da Elvira dizia que não suportava num genro que bebesse, que fosse boêmio, não é? Então, que fumasse ele não fumava, o Francisco nunca fumou, mas ele era boêmio, certamente, e infelizmente depois também enveredou no final da sua vida, uns 4, 5 anos do término da sua existência, ele enveredou para o alcoolismo. Então, nós podemos dizer que o nosso Francisco sempre amou e continuou a amar a nossa querida Elvira. Então, queridos amigos, eu agradeço de novo ao Henrique de los Santos, que pesquisou e nos mandou essas notícias inéditas da Amanda. Primeiro, que nós não tínhamos conhecimento até agora, pelos registros e dos nossos biógrafos, etc., que a Amanda, o nome inteiro dela era Basília Amanda Carnal da Costa. Então, da data de nascimento nós também não tínhamos conhecimento, e agora a gente já sabe que ela nasceu no dia 13 de agosto de 1880 e que foi batizada no dia 29 de dezembro de 1880 em Montevidéu. Ah, uma particularidade, isso nós já sabíamos. A Amanda nasceu também em Montevidéu. A Carolina Augusta Carnal da Costa teve que ir para Montevidéu para dar à luz a Amanda. Complicações do parto, etc. Então, levaram-na para o hospital de Montevidéu. Então, esses registros são inéditos. Então, nós aqui, no nosso episódio do Momento Lobo da Costa, ficamos felizes em registrá-los e dizer a vocês do nosso agradecimento ao Henrique, que nos ajudou nesta pesquisa, já que ele é um lobiano, né? E também ele fez um lindo poema
né? E que estará no nosso livro, que brevemente nós iremos lançar, que é o Calendoscópio Lobiano, volume 2. Então, o Henrique também participa, e também há um outro participante importante que fala deste momento Lobo da Costa, que é o nosso querido João Ferreira Filho. Ele aborda muito bem esse aspecto importante lobiano, que é o momento Lobo da Costa. Então, esse livro vai ser lançado, já está no prelo, e vai ser lançado em dezembro. Depois direi a data exata para vocês. Gostaria que participassem conosco do nosso coquetel de lançamento. Bem, então, com isto, nós vamos encerrando o aspecto lobiano deste episódio, mas quero convidar a todos para o nosso último sarau de 2024. O sarau, como vocês já sabem, é uma festa que tem música, uma boa música, que tem poesia e uma deliciosa confraternização. Esse último sarau de 2024 acontecerá no dia 26 de novembro deste ano, de 2024, às 19h30, lá, 19 horas e 30 minutos, melhor, lá no Clube Caixeiral, e será maravilhoso. O Instituto Francisco Lobo da Costa sugere que aqueles que quiserem ir vestidos com trajes de época, de gala ou de festa, serão avaliados por uma pequena comissão e receberão prêmios os melhores nesse sentido de vestimenta. Então, é mais um aspecto importante. Teremos maravilhas nesse sarau e eu espero que vocês que nos assistem também compareçam para encerrarmos este ano de 2024 com um grande e extraordinário sarau. Agradeço a audiência de todos. Esse diálogo é maravilhoso entre nós e gostaria de que vocês, se não se inscreveram ainda no nosso canal, façam-no e também cliquem nas notificações, naquele sininho, e deem a sua opinião, conversem conosco. Muitos dão opinião e isso eu fico muito feliz. Temos opiniões de vários lugares, inclusive de uns amigos lá do Maranhão, da cidade de São Luís, que até nos disseram que adquiriram a obra completa do Francisco Lobo da Costa. Eu fico muito feliz por isso. Então, obrigada, fiquem com Deus e até o próximo episódio.